Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula e hoje é 17 de agosto de 2021. Eu sou a professora Suzana e vou ministrar uma aula de língua portuguesa para vocês. Mais uma! Então, vem comigo e vamos embarcar aqui neste mundo de conhecimento e vamos conhecer mais sobre a nossa língua portuguesa. Vamos lá? Vamos aprender hoje o quê? Vamos às nossas habilidades. Reconhecer o sentido de palavras ou expressões, reconhecer os elementos coesivos, pronomes pessoais do caso reto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a compreensão textual. Escrever frases e textos curtos nas formas impressa e cursiva. Então, é isso que a gente vai aprender hoje, tá? Já a gente vai andar um pouquinho para aprender muito mais. A agenda do dia. Vamos ver a agenda. Leitura de leite, nós vamos trabalhar mais uma vez adivinhas. Leitura e compreensão da história A Branca de Neve e os Sete Anões. Compreensão do sentido das palavras, reconhecimento de palavras com S e o S duplicado, formação de frases utilizando a letra cursiva, reconhecimento e uso dos pronomes pessoais do caso reto. Vamos à nossa leitura de leite. A leitura de leite hoje é bem gostosa porque são adivinhas. Vocês vão tentar adivinhar e eu também. Essa é uma atividade bem gostosa. Vamos lá. O que é que vive caindo, mas nunca se machuca? O que é que vive caindo, mas nunca se machuca? Fiquei pensando, o que será? Será criança? A criança vive caindo, mas também se machuca, né? Então não pode ser criança. Vamos ver o que é. Será que é o sol? Será que o sol cai? Será que é a nuvem? Ou será que é a chuva? Que cai e nunca se machuca? E olha que cai de bem alto. Quem é? A chuva, né, gente? A chuva cai lá do alto, bem alto, mas não se machuca. Vamos para a próxima adivinha. O que é que pode ser doce ou salgado, mas ninguém faz direito? O que será? Essa daqui me pegou, eu não sabia, fiquei, meu Deus, o que é que a gente pode fazer? Pode ser doce, pode ser salgado, pode tentar fazer direito, mas nunca sai direito. Vamos ver o que é? Será que é um pudim? Será que é um bolo? Ou será que é uma torta? É a torta, né, gente? A gente nunca faz direito, só faz torta. Olha que legal essa daqui. Vamos ver a próxima? Depois vocês podem brincar com o papai, com a mamãe sobre adivinhas. Aí pega eles nessa adivinha aqui, viu, da torta, que eu achei muito legal. O que é que só pode ser usado depois de quebrado? Essa daqui também é bem legal para você fazer, criança. Vamos ver o que é que só pode ser usado depois de quebrado? Agora aqui isso é bom porque tem as imagens, né? E aí vocês ficam pescando aqui. Vamos ver. O copo só pode ser usado depois de quebrado? O ovo só pode ser usado depois de quebrado? Ou o carro só pode ser usado depois de quebrado? Qual é a resposta? O que a gente quebra para usar? O ovo. Muito bem. Adivinharam tudo? Acertaram todas? Tá. Muito bom, né? Brincar de adivinhação, gente. Agora nós vamos reler a história que nós conhecemos ontem, da Branca de Neve. Vamos ler mais uma vez para a gente descobrir agora outras informações dentro desse texto. Agora nós vamos ver informações, fazer as inferências dentro desse texto. Vamos lá. Branca de Neve e os Sete Anões. Era uma vez uma princesa de lábios carmim e pele cor de neve, chamada Branca de Neve. A rainha, sua madrasta, com inveja de sua beleza, a pediu que apanhasse flores no bosque para enfeitar o palácio. Mas, na verdade,
tudo era um plano da malvada madrasta contra Branca de Neve. Por ordem da rainha malvada, um caçador a seguiu para matá-la, mas ele ficou com pena e deixou Branca de Neve escapar na floresta. Branca de Neve fugiu para o bosque, onde encontrou uma casinha que pertencia aos 7 anões. Quando chegaram do trabalho, os 7 anões pensaram que era um monstro deitado em suas camas, mas era a linda e bondosa Branca de Neve. Um dia, os 7 anões foram trabalhar e, quando voltaram, acharam Branca de Neve desmaiada, pois comeu a maçã envenenada pela rainha disfarçada de velhinha. Os anões choraram bastante e colocaram Branca de Neve em um esquife no meio do bosque. De longe, um príncipe forte e corajoso avistou a Branca de Neve deitada, dormindo profundamente. Ele ficou apaixonado por tanta beleza. Então o príncipe deu-lhe um beijo de despedida e Branca de Neve despertou, quebrando o encanto da bruxa. Eles casaram e viveram felizes para sempre. Sobre o texto, podemos afirmar: o texto que acabamos de reler é o que, gente? É um poema? É uma história em versos? Ou é apenas uma história? Responderam? É uma história. Acertou quem disse que é uma história. É o gênero textual que nós estamos trabalhando. História. Segundo o texto, a pele da Branca de Neve era. Como era a pele dela? Segundo o texto fala. Era da cor da neve ou era da cor de carmim? Carmim, gente, é vermelho, viu? Quem não sabe, carmim é vermelho. E qual era a cor da Branca de Neve? Se era chamada Branca de Neve é porque a cor dela, a pele dela era cor de neve, era branquinha, né, como neve. Se você pudesse mudar o final da história, o que você faria com a madrasta da Branca de Neve? Você vai pensar no que você faria. Você conversaria com ela? Você explicaria para ela que ela não pode ser invejosa e nem maldosa com as pessoas? O que você diria para ela? Que conselho você daria para ela? Que conselho você dá a uma pessoa que é ruim, uma pessoa que não faz coisa boa? Então você vai pensar e vai responder aí, ó, na sua cabeça, tá bom? O que a madrasta da Branca de Neve sentia por ela? O que ela sentia, gente? Vamos ver? Ela sentia inveja, porque ela era uma pessoa ruim, o coração dela não era um coração bom, não era uma pessoa bondosa, não era uma pessoa caridosa, uma pessoa amável. E a Branca de Neve era uma moça amável, bondosa, bonita, né, legal com as pessoas, era muito obediente, respeitosa. E porque a madrasta não tinha nada desses valores, ela sentia uma inveja da Branca de Neve, que é um sentimento ruim. A inveja não é um sentimento bom. Não é bom termos inveja das pessoas. A gente tem que ser o que a gente é e buscar sempre fazer o nosso melhor. Você acha que a inveja é um sentimento bom ou ruim? Que foi que eu acabei de falar? Que a inveja é um sentimento ruim, é um sentimento que não nos traz coisas boas, né? A gente ficar invejando ou desejando aquilo que é do outro, desejando ser como o outro, não. Você é o que você é e tem que buscar ser o melhor possível. Ter um coração bom, ser obediente, ser respeitoso, bondoso, ser obediente principalmente com sua mãe, quando ela manda você estudar, viu? Você tem que ter bons sentimentos, cultivar bons sentimentos e assim cultivar boas amizades. Muito bem. Faça uma relação dos personagens bons e maus que aparecem na história da Branca de Neve. Vamos lá?
nós temos aqui, ó, o caçador, anões, e madrasta e a Branca de Neve. E aqui nós temos um quadro. Personagens bons, personagens ruins. Quem são os bons personagens dessa história? Vamos ver? Será que o caçador é um bom personagem? Ele é bom ou é ruim? Ele foi bom em um momento, em algum momento na história ele foi bom? Sim, ele foi bom quando ele deixou que a Branca de Neve escapasse, não é isso? Então, ele vai entrar aqui nos personagens bons da história. E os anões, crianças? Os anões, eles eram bons personagens? Podemos caracterizar como bons personagens da história? Sim ou não? Sim, né, criança? Claro, os anões permitiram que a Branca de Neve ficasse na casa deles, acolheram a Branca de Neve, zelaram pelo bem-estar da Branca de Neve. Então, eles entram aqui como bons. E a madrasta, gente? A madrasta era um personagem bom? Ai, todo mundo está dizendo aí que eu estou ouvindo. Era um personagem ruim, né? Personagem maldoso. Então, a madrasta entra aqui como um personagem ruim. Vamos andar mais um pouco. A Branca de Neve entra nos personagens bons, né, gente? Personagem bom. Branca de Neve era uma pessoa bondosa. Vamos andar mais. Agora vamos identificar o significado das palavras abaixo. Em seguida, observe a qual personagem da história essas palavras estão se referindo. Havia um personagem na história que a gente pode identificar como belo. E o que é belo? O que é ser belo? Ser belo, ser bonito, né? Tem muita criança linda, né, gente? Que é belo. Tem umas meninas belas, lindas. E na história da Branca de Neve, quem é que é belo? O que é belo? Hã? É a Branca de Neve. Ela era bela, né? Olha que linda a Branca de Neve, gente. Agora vamos ver. Quem era malvado? Malvado. O que é ser malvado? É ter um coração ruim, ter sentimentos ruins pelas pessoas, desejar o mal para as pessoas é ser malvado, uma pessoa malvada. E quem era malvado na história da Branca de Neve? Vamos ver? A madrasta, né? Ela era muito bonita, mas era muito mal, né? Ela desejava o mal para a Branca de Neve. Então, aqui a gente vai colocar a madrasta como o personagem, atribuída a ela a palavra malvada. Outra palavrinha que tem aqui, pequenos. O que é pequenos? Né? Depende muito da posição, né? Depende muito. Uma pessoa bem grande perto de mim, eu vou ser pequena. Perto de coisas grandes, a gente é pequeno. E lá dentro da história, tinha seres pequeninos, né? Que diante da Branca de Neve, eles eram bem pequenos. Quem eram? Eram os anões, eles eram pequeninos. Perto da gente, eles eram pequenos. Mas a formiguinha perto deles era bem pequenininha também, não é mesmo? Então, depende da referência, né? Que referência eu tenho para me dizer que aquilo, isso ou aquilo é pequeno, ok? Muito bem. Vamos andar mais um pouco e vamos fazer mais uma charadinha. O que é o que é? Pula, pula e vive na lagoa. O que é que pula, pula e vive na lagoa? É o relógio? É o telefone? Ou é o sapo? Só para descontrair um pouquinho, gente. Quem é que vive na lagoa e pula, pula? É o sapinho, né? É o sapo. E aqui a letrinha que escreve o nome do sapo está em destaque, está pintadinha de azul para vocês perceberem também o sonzinho que a gente ainda não encerrou, o som da letra S. S de sapo. Muito bem. Agora vamos mais um pouquinho. O que é, usamos para descansar a cabeça e dormir. O que a gente usa para descansar a cabeça e dormir, gente? É o chapéu? É o travesseiro?
ou é a escova? Quem sabe me dizer? É o travesseiro. Olha aqui os dois S aparecendo em destaque, gente. Travesseiro. Esse S bem suave, né? Travesseiro. Muito bem. Vamos andar mais? Você sabia? Algumas palavras indicam sobre quem estamos nos referindo, evitando a repetição de nomes nas frases. Por exemplo, ele, ela, eles, elas. Vamos dizer que a gente vai botar uma frase, mas essa frase tem mais de uma informação. Vou pensar aqui numa frase. Por exemplo, Laura brincava no parque. Laura se machucou. Eu não quero repetir o nome da Laura nessa frase, senão vai ficar muito grande. Então, eu posso botar assim. Laura brincava no parque e ela se machucou. Eu vou substituir a palavra Laura por ela. Vamos ver aqui no exercício, vamos exercitar para que a gente aprenda mais sobre isso. A madrasta deu uma maçã envenenada para Branca de Neve e Branca de Neve adormeceu. Olha só, eu repeti o nome da Branca de Neve 2 vezes. É um nome grande e fica muito repetido, certo? Então, para que isso não aconteça, nós temos um recurso. Esse recurso é chamado de pronômio. E o pronômio são aqueles que eu mostrei para vocês. Ele, ela. Tem mais, né? Tem eu, tu, ele, ela, eles, elas, nós. Mas hoje nós vamos trabalhar com ele e ela, ok? Então, a madrasta deu uma maçã envenenada para Branca de Neve e Branca de Neve adormeceu. Vamos substituir a palavra Branca de Neve, vamos lá para ver como essa frase vai ficar. A madrasta deu uma maçã envenenada para Branca de Neve e ela adormeceu. Olha, ficou mais bonitinha a frase, não ficou? Ficou mais enxutinha, melhor de ler, mais interessante. Então, quando você, criança, for escrever uma frase, tente fazer essas substituições por esses pronomes que vocês vão fazer uma frase melhor, mais bonita, e até na hora que você for falar fica melhor, tá bom? Vamos para mais uma. Qual a diferença entre as duas frases acima, né? A substituição do nome Branca de Neve pela palavra ela. Essa foi a diferença que nós encontramos, ok? Vamos reescrever as frases abaixo, substituindo o nome destacado por ele, eles, ela ou elas, ok? Vamos lá. A madrasta, invejosa, pediu para Branca de Neve apanhar flores no bosque. Branca de Neve foi sem perceber o perigo que corria. Vamos substituir agora a palavra que está em destaque. Que palavra está em destaque? A palavra que está escrita ou pintadinha de vermelho. A palavra é Branca de Neve. Quando eu for substituir o nome Branca de Neve por um pronome, eu tenho que ver se é masculino ou feminino. Branca de Neve é feminino. Então, nós vamos substituir por ela. Muito bem. Agora vamos para a próxima. Vamos ver como ficou a frase agora. A madrasta, invejosa, pediu para Branca de Neve apanhar flores no bosque. Ela foi sem perceber o perigo. Olha aqui o ela destacado para que você perceba que foi substituída a palavra Branca de Neve, que é maior, pelo pronome pessoal feminino ela. Agora vamos ver mais uma. Um dia, os 7 anões foram trabalhar e quando os 7 anões voltaram, acharam Branca de Neve desmaiada. A palavra os 7 anões está destacada, está escrita de vermelho. Nós vamos substituir os 7 anões pelo pronome pessoal. Qual é esse pronome? É ele, eles, ela ou elas? Vamos ver? Qual é, crianças? Por eles.
Vamos ver como foi que ficou essa frase agora. Como ela fica mais suave, melhor da gente dizer. Um dia os 7 anões foram trabalhar. E quando eles voltaram, acharam Branca de Neve desmaiada. Olha aqui o eles fazendo toda a diferença na frase. Tá certo? Ficou mais enxuta a frase, ficou melhor de ler e até melhor de escrever, porque a gente deu uma diminuída aqui. Tá certo, gente? Então, sempre que vocês forem escrever uma frase, preste atenção para substituir por estes pronomes. E o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos muitas coisas, não foi mesmo? E eu gostei muito de ter ensinado para vocês sobre o pronome. Achei muito interessante, porque é uma forma de vocês aprenderem cada vez mais. Nós aprendemos leitura e compreensão de texto, a Branca de Neve e os 7 anões, o reconhecimento no sentido de palavras a partir do texto. Nós vamos, o que a gente trabalhou? Reconhecendo o sentido daquela palavra dentro do próprio texto. O reconhecimento de palavras com o som S do S e o S duplicado, a formação de frases com letra cursiva e o uso dos pronomes pessoais, no caso reto, nas frases. Como esse uso desses pronomes. Gente, isso aqui é muito importante que vocês aprendam. Porque na hora que a gente vai construir uma frase, é bom que tenhamos elementos suficientes para escrever e deixar ela bem correta, bem bonitinha, né? Não incompridar demais, não ficar repetindo e repetindo palavras dentro daquela frase que você está construindo, certo, crianças? Então, vocês devem prestar bastante atenção. Uma coisa eu quero dizer para vocês, ó. A aula está chegando ao fim, certo? Nós estamos finalizando essa aula de língua portuguesa, mas eu quero que vocês se dediquem bastante aos estudos de vocês. Eu quero que vocês tenham em mente que a pandemia ainda não acabou, a gente ainda tem muitos casos, a gente precisa estar se cuidando. Se você vai sair, criança, use a máscara de proteção. Tome bastante água em casa. Higienize sempre as suas mãos todas as vezes que você tocar em algum objeto. Evite aglomeração. Mantenha o distanciamento. É muito importante que você mantenha o distanciamento das pessoas. E tente conviver mais com os seus grupos familiares que vocês conhecem. E estejam sempre atentos à saúde de vocês. Não esqueçam também que vocês precisam desenvolver atividades físicas em casa. Vocês precisam movimentar seu corpo, fazer uma caminhada de vez em quando, sempre ao ar livre, respirando bem. Tome bastante líquido, se alimente corretamente e esteja sempre atento à sua saúde. Todas sexta-feira, pelo menos às sextas-feiras, você deve procurar fazer alguns desafios com o seu corpo, fazer esses movimentos que são muito importantes. Não esquecer que você é criança e você precisa brincar, você precisa brincar com seus brinquedos, né? Fazer desafios que você possa estar desafiando o seu próprio corpo, tá entendendo? E fazer tudo bem direitinho. Não esqueça também de se dedicar aos seus estudos, porque esse período de pandemia é um período muito difícil para nós professores que estão acompanhando vocês, né, pelos grupos de WhatsApp, pelas plataformas, mas não é fácil para a gente saber que a gente não está junto, que a gente não está se vendo todos os dias, corrigindo os para-casas, a gente está sempre online, corrigindo de forma remota. Mas não esqueçam, façam suas atividades. Todas as atividades propostas pelas professoras vocês devem fazer, tá? Com bastante capricho, com ênfase em tudo que você está fazendo. Não esqueça de colorir suas atividades e de obedecer sua mãe fazendo. E outra coisa, gente, lembra dessa história da Branca de Neve que a gente contou sobre a inveja e sobre a pessoa ter um coração ruim como a madrasta? Pois é. Vamos seguir o exemplo dos bons, exemplo de ser bom, de ter o coração puro, de ter o coração aberto às coisas boas, de cultivar em nossos corações bons sentimentos, tá certo? Então fica com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês, crianças.